A Anatel dá 15 dias para teles repassarem redução do ICMS e ressarcirem clientes. Empregos na saúde crescem 0,8% no trimestre encerrado em junho. E você vai ver também. Profissionais de enfermagem protestam em Brasília contra a suspensão do piso salarial. Hoje acontece a Super Quarta. Bancos centrais do Brasil e dos Estados Unidos definem suas taxas básicas de juros. Putin anuncia a mobilização parcial de cidadãos russos e procura por voos para sair da Rússia dispara. No Dia Mundial do Alzheimer, a gente traz um alerta para o aumento de casos no mundo. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde para você de casa que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos ao vivo e agora quase 1 e 2 minutos aí pelo horário de Brasília. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Pati. Boa tarde, é claro, a você que nos assiste. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta quarta-feira. A Anatel vai emitir uma medida cautelar para obrigar as operadoras a fazer o repasse da redução do ICMS para o consumidor final. A lei aprovada pelo Congresso baixou o imposto para serviços de telecomunicações, mas consumidores reclamam que a queda não chegou aos preços. A Agência Nacional de Telecomunicações afirmou que as operadoras de telecomunicações precisam fazer o repasse do corte da alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços para os consumidores. As operadoras também devem repassar o desconto retroativo, ou seja, desde que o imposto ficou limitado para serviços considerados essenciais. O prazo para cumprir essa obrigação vai ser de 15 dias. A lei aprovada pelo Congresso limitou a 17% ou 18%, dependendo do estado, a alíquota do ICMS cobrada sobre serviços essenciais. A medida abrangeu também energia elétrica, combustíveis, gás natural, comunicações e o transporte coletivo e foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro em junho. O ICMS é um imposto estadual e, em geral, os estados cobravam alíquotas maiores. Foi uma ofensiva dos parlamentares e do governo para baixar o preço desses serviços. Mas o desconto ainda não chegou aos consumidores, já que as empresas de telecomunicações não têm repassado a queda na alíquota para as contas de telefone, internet, TV a cabo, entre outros serviços. Profissionais de enfermagem fizeram um protesto hoje na esplanada dos ministérios em Brasília contra a suspensão do piso salarial. O Supremo Tribunal Federal manteve suspensa a lei que fixou remuneração mínima para a categoria. O grupo de enfermeiros se reuniu em frente ao Museu Nacional da República e seguiu em marcha pela esplanada dos ministérios. Na altura do Congresso Nacional, a Polícia Militar impediu a passagem dos manifestantes em direção à Praça dos Três Poderes. A Secretaria de Saúde do Distrito Federal informou que 30% das atividades do setor deveriam funcionar durante a greve. O apelo foi para a manutenção dos serviços em UBSs e unidades de emergência. O Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região concedeu liminar, declarando a greve abusiva no Distrito Federal, a pedido do Sindicato Brasiliense de Hospitais, Casas de Saúde e Clínicas. Segundo a determinação, a paralisação deve resguardar o interesse maior da sociedade no atendimento da área de saúde. No último dia 15, o plenário do STF manteve uma decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, que suspendeu a lei que fixa pisos salariais para enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras. A suspensão vale até que sejam analisados os impactos da medida na qualidade dos serviços de saúde e no orçamento de municípios e estados. Os empregos na área de saúde do Brasil cresceram no trimestre encerrado em junho. A região sudeste concentra quase a metade dos trabalhadores. O número de trabalhadores da saúde cresceu 0,8% de abril a julho, em relação ao período entre janeiro e março deste ano. Segundo uma pesquisa divulgada pelo Instituto de Estudos de Saúde Suplementar, no Brasil já são 4.700.000 profissionais no setor. Desse total, 3.700.000, ou 79%, são funcionários com carteira assinada de estabelecimentos particulares. O setor privado teve alta de 1,2% no segundo trimestre, enquanto o público registrou uma queda nos empregos de 0,9%.
Os empregos na área da saúde permaneceram estáveis em relação ao mês anterior, mas seguem com tendência de alta, acompanhando a economia geral, que teve um crescimento ainda maior no trimestre. O levantamento mostra que praticamente metade dos trabalhadores da saúde está concentrada na região Sudeste. Em seguida, aparece o Nordeste, Sul, Centro-Oeste e Norte. Ainda de acordo com a pesquisa, no segundo bimestre, o Norte teve o maior crescimento de funcionários, de 5,5%, seguido do Sul, com 2,2%. Já a região Nordeste foi a única com redução de empregos, de 1,1%, puxada pela queda no setor público, de 5,6%. O Banco Central vai anunciar agora à tarde a nova taxa básica de juros, a Selic. E as expectativas estão aí divididas. Enquanto o mercado financeiro acredita na manutenção do patamar atual, os diretores do Banco Central esperam aí uma nova alta, né, Dani? Pois é, Paty, nos Estados Unidos, que também anunciam hoje a sua taxa, a alta esperada é de 0,75 ponto nos juros. Mas o Federal Reserve, pode ir além. Vamos conferir. O mercado financeiro aguarda os anúncios das decisões de juros dos comitês de política monetária do Brasil e também dos Estados Unidos. Apesar das incertezas, há uma predominância nas projeções de que as taxas, tanto do Banco Central quanto do Federal Reserve, vão ser mantidas. No Brasil, os juros básicos da economia passam por um ciclo de altas desde março do ano passado. Está em 13,75% ao ano, que é o maior patamar desde 2017. As elevações têm o objetivo de conter o avanço da inflação. Já nos Estados Unidos, não vai ser uma surpresa para Wall Street se o Fed anunciar outro aumento na taxa de juros, já que a instituição tenta atenuar a inflação acima do esperado. Para o mercado financeiro do Brasil, o veredito divide opiniões. Enquanto os analistas preveem uma manutenção da Selic no patamar atual, alguns membros do Comitê de Política Monetária não descartam a possibilidade de elevar a taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual aos 14%. A ata da última reunião do colegiado, em que os juros básicos foram elevados em meio ponto percentual, diz que o comitê vai avaliar a necessidade de um ajuste residual, de menor magnitude, em sua próxima reunião. As percepções levam em conta que a taxa Selic é o principal instrumento de política monetária com potencial para reduzir a inflação. Isso acontece porque os juros mais altos encarecem o crédito, reduzem a disposição para consumir e estimulam novas alternativas de investimento pelas famílias. E atenção, eleitores, termina amanhã o prazo para emitir a segunda via do título de eleitor. Podem fazer a solicitação quem perdeu ou teve o documento extraviado. O pedido deve ser feito no cartório eleitoral da sua zona de votação. Lembrando que, para emitir o título, o cidadão não deve ter nenhuma irregularidade com a Justiça Eleitoral. Segundo o TSE, o título eleitoral físico não é obrigatório no dia da votação, sendo possível aí participar, portanto, apenas com o documento oficial com foto. Também é possível utilizar a versão digital do título, que pode ser baixado no celular. Mas para isso também é necessário ter sua situação eleitoral regularizada. Faltando pouco mais de um dia para o início da primavera, o meteorologista do IMET conta pra gente o que podemos esperar desta estação que marca a transição do inverno para o verão. Vamos ouvi-lo. Olá a todos os telespectadores. Está se aproximando a estação querida por muitas pessoas, a estação da primavera, que astronomicamente chega no dia 22 de setembro, às 22 horas e 4 minutos, e se estenderá até o dia 21 de dezembro. Nesta estação marca gradualmente a volta das chuvas em grande parte do Brasil e também o aumento da temperatura, especialmente no centro-sul. Com a chegada dessa estação, as chuvas esperadas pela região central e sudeste do Brasil é que fiquem dentro da média, ligeiramente acima da média, em diversas áreas dessa parte central, exceto o sul aí do Mato Grosso do Sul e também o sul de São Paulo, onde deve ficar aí em torno da média, ligeiramente abaixo da média. Já para a região norte, a previsão de que essas chuvas fiquem acima da média, especialmente aí no norte da região, pois o sul e sudeste, também até mesmo o sudoeste, podem ficar em torno da média, ligeiramente abaixo da média.
Já na região nordeste, as chuvas nesse período têm uma média muito baixa, mas porém se espera que as chuvas, devido ainda à atuação do Laninha, poderá ainda ter aí chuvas, especialmente na faixa leste e também no norte da região, acima da média, até mesmo em torno da média. O que marca novamente serão as chuvas que devem ocorrer pela região sul do Brasil, onde setembro dá o start dessas chuvas boas, praticamente em grande parte da região, mas no decorrer da estação as chuvas começam a diminuir e podem ficar aí em torno da média, ligeiramente abaixo da média. Com relação às temperaturas, sim, começam a aumentar, esperamos algumas temperaturas mais altas nessa parte do sul do Brasil, especialmente o estado do Paraná, e o sul ali do estado do Pará, onde as temperaturas ainda poderão ser elevadas. Não podemos esquecer e descartar a chance dessas chuvas, parece aquela chuva de verão, aonde vem com uma curta duração, mas de forte intensidade, e muitas vezes pode vir com todo aquele pacote, rajadas de vento, trovoadas, descargas elétricas e até mesmo a possibilidade de queda de granizo. Eu sou o Noamedes Luiz Melo, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia para a RIT TV. Bom, então a primavera se aproxima aí trazendo, vamos ver que ela traz algumas mudanças no clima em todo o país. Aqui no Sudeste, por exemplo, algumas frentes frias podem avançar, causando queda nas temperaturas e chuva. As chuvas também devem atingir aí a região central do país, que tem sofrido com o calor e o tempo seco. Agora vamos conferir como está o tempo nesse momento em algumas cidades. A gente começa falando de Cuiabá, em Mato Grosso. Como eu falei, as temperaturas na área central do país estão bem altas. Nesse momento, Cuiabá registra 37 graus, um calorão. A câmera está tremendo bastante por conta do vento, que deve trazer algumas nuvens carregadas para a região já no finalzinho da tarde. Agora vamos ver como estão as coisas aqui no Sudeste. Essas são imagens de uma das belíssimas praias de Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro. Por lá o sol predomina nesse momento e a cidade registra aí 25 graus. Mas em algumas áreas próximas à região, algumas nuvens já se formam, o que pode provocar chuva também por lá. E antes de finalizar, a gente volta a falar aqui de São Paulo. Vamos lá fora com a câmera 10? Hoje o dia por aqui já começou um pouco mais quentinho do que nos últimos dias. Muitas nuvens se formaram ao longo da manhã, mas isso não impediu aí que o sol aparecesse. De volta comigo, nesse momento os termômetros na capital paulista registram 24 graus. E olha, tem previsão de chuva fraca em pontos isolados da capital. Veja a seguir, Putin anuncia a mobilização parcial de cidadãos russos e procura por voos para sair da Rússia dispara. E ainda, no Dia Mundial do Alzheimer, a gente traz um alerta para o aumento de casos no mundo. Nós voltamos já. Já estamos de volta com os destaques internacionais, agora 1h14 pelo horário de Brasília. E voltamos com destaque internacional. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou nesta quarta-feira uma mobilização parcial dos cidadãos russos em idade de combate para lutar na guerra da Ucrânia. Putin também disse que está disposto a utilizar todos os meios na defesa que o país possui. Putin também acusou os países ocidentais de quererem destruir a Rússia, além de fazerem uma chantagem nuclear. Gostaria de lembrar que nosso país tem várias armas de destruição e, em certos aspectos, até mais modernas que países da OTAN. Se há uma ameaça à integridade territorial russa, para proteger o país e o nosso povo, certamente vamos usar todos os meios disponíveis. Isto não é um blefe. Com o anúncio, Putin opta por uma escalada no conflito diante das contraofensivas das forças ucranianas, que provocaram o recuo do exército russo. Ele também anunciou o apoio à organização de referendos de anexação de 4 regiões do leste e do sul da Ucrânia. Reforço que vamos fazer de tudo para garantir condições seguras para os referendos para que as pessoas possam expressar os próprios desejos. E vamos apoiar a escolha tomada pela maioria dos moradores de Donetsk, Luhansk, Zaporizhia e Kherson.
Запорожской и Херсонской областей. As forças russas sofreram baixas consideráveis nas regiões de Kherson e Kharkiv, onde os russos foram obrigados a ceder muito território. O ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, anunciou que o exército registrou quase 6.000 mortes de soldados desde o início da ofensiva, um balanço muito superior ao anterior, mas que continua abaixo das estimativas ucranianas, que citam dezenas de milhares de baixas. E depois do anúncio de Vladimir Putin, a procura por voos para sair da Rússia disparou. Os dados do Google mostraram um aumento nas buscas e, com isso, o preço das tarifas também subiu. Uma opção de ida para a Turquia chegou para quase 70 mil rublos, o equivalente a R$ 5.900, em comparação com pouco mais de 22 mil rublos, R$ 1.800, há uma semana. Essas declarações em tom de ameaça do presidente da Rússia despertaram reações imediatas na Europa, a começar pelo presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Zelensky pediu aos países que apoiam Kiev e que não cedam às vantagens do presidente russo. Na visão do líder ucraniano, qualquer recuo pode dar um sinal verde para a Rússia avançar e conquistar mais regiões. Zelensky disse ainda não acreditar que Putin vai usar essas armas nucleares. Os países membros da União Europeia também estão discutindo ações conjuntas em resposta à fala do presidente russo. O porta-voz do grupo, Peter Stano, disse em uma reunião que já foi realizada para tratar do assunto, mas que, por enquanto, não há previsão de que novas sanções à Rússia sejam anunciadas. E ainda nesse assunto, as regiões separatistas de Donetsk e Luhansk, que ficam no leste da Ucrânia, devem realizar nos próximos dias referendos sobre a adesão dos territórios à Rússia. A votação deve ocorrer entre os dias 23 e 27 de setembro. Autoridades russas que ocupam as regiões de Kherson e Zaporizhia também fizeram apelos semelhantes. Desde o início do conflito no leste europeu, a Rússia havia reconhecido as províncias de Donetsk e Lugansk como repúblicas populares, que passaram a ser tratadas pelo país como estados independentes. Desde 2014, a região leste da Ucrânia, conduzida por grupos separatistas pró-Rússia, realiza uma insurgência contra o governo ucraniano. No mesmo ano, Donetsk e Lugansk realizaram referendos em que a maioria dos eleitores votaram a favor da independência dos territórios. A votação atual acontece em meio a um recuo das tropas russas e a recuperação dos territórios pelo exército ucraniano. De acordo com o presidente do país, Volodymyr Zelensky, a Ucrânia já recuperou cerca de 6.000 quilômetros quadrados do território controlado pela Rússia. Agora vamos mudar um pouco de assunto, falar de meio ambiente. Cerca de 230 baleias da espécie piloto foram encontradas encalhadas nesta quarta-feira na costa oeste da Tasmânia, que fica na Austrália. Segundo as autoridades, apenas metade pareciam estar vivas. O Departamento de Recursos Naturais e Meio Ambiente do estado da Tasmânia informou que o grupo encalhou perto do porto de Macquarie. As imagens aéreas mostram uma cena devastadora de dezenas de cetáceos espalhados ao longo de um trecho de praia onde a água gelada encontra a areia. Moradores jogaram cobertores nas sobreviventes e usaram baldes de água para mantê-las vivas, enquanto outras tentavam se libertar sem sucesso. As autoridades anunciaram que especialistas em conservação marinha e funcionários com equipamentos de resgate de baleias estavam a caminho do local. Eles tentaram devolver a água àquelas que estão suficientemente fortes para sobreviver. Os animais mortos devem ser rebocados para o mar, para evitar atrair tubarões à região. Há quase 2 anos, a mesma área foi cenário de outro encalhe em massa, com quase 500 baleias piloto, das quais apenas 100 sobreviveram. As causas dos encalhes em massa não são completamente compreendidas. Cientistas sugerem que podem ser provocados por grupos que desviam de sua rota depois de se alimentarem muito perto da costa. As baleias pilotos são muito sociáveis e costumam seguir os companheiros de grupo que entram em situações de perigo. E faltam 60 dias para a Copa do Mundo. Chegou a hora do Esquenta Qatar 2022 com Leonardo Félix. No boletim de hoje, ele fala da economia e da política do país sede da competição. Vamos acompanhar.
Olá pessoal, este é o Esquenta Qatar 2022 que traz informações e curiosidades da Copa do Mundo aqui na nossa programação. Hoje o papo é sobre a economia e a política do país sede. No ano de 1974, a Qatar Petroleum assumiu a exploração e o controle do petróleo existente no país, alavancando a economia. Pouco antes, o Qatar ainda tinha influência britânica, mas tornou-se independente do Reino Unido em 1971. Atualmente, o país é rico em recursos naturais, sendo um dos maiores produtores de gás natural do mundo. A dinastia soberana no Qatar é a família Al Thani, há quase 150 anos no poder, em uma monarquia cujo governo é herdado de pai para filho. É isso aí, faltam 2 meses, gente, 60 dias para a Copa do Mundo Qatar 2022. Bom, já estamos chegando ao fim dessa edição, mas antes a gente tem um assunto importante sobre saúde aí. Mais de 30 milhões de pessoas em todo o mundo têm perda progressiva da memória. E no Dia Mundial do Alzheimer, a gente traz um alerta, né, Dani? Pois é, Paty. Afinal, diante do aumento de casos no mundo, o importante é combater os fatores de risco, que são as principais medidas para adiar a evolução da enfermidade. O Alzheimer foi descoberto pela primeira vez no mundo em 1906, como uma doença neurodegenerativa que leva a uma deterioração progressiva da capacidade cognitiva do paciente até a perda total de autonomia. Desde 2008, o dia 21 de setembro é o Dia Nacional de Conscientização da Doença de Alzheimer no Brasil. Ainda não há clareza sobre o total de pessoas que vivem com a doença no país, mas a estimativa é de que cerca de 2 milhões de pessoas tenham demências e o Alzheimer responde pela maior parcela delas. Para 2050, a projeção é de que esse número chegue a cerca de 6 milhões de pessoas, um aumento de 200%. A perda progressiva da memória ainda não tem cura, mas evitar os fatores de risco e fazer uma detecção precoce podem adiar os efeitos da doença. Uma das pesquisas deu grande salto ao vincular pela primeira vez 42 genes extras à doença de Alzheimer. Essa descoberta sugere que a doença de Alzheimer é causada por muitos fatores, com evidências de que existe uma proteína específica envolvida na inflamação. Outra pesquisa mostrou que fatores como estilo de vida podem influenciar no desenvolvimento da doença. No ano passado, os Estados Unidos aprovaram o primeiro novo medicamento para o Alzheimer em 20 anos. O aducanumab busca tratar a forma mais comum de demência, em vez de seus sintomas, e sua eficácia ainda está em análise. E outra descoberta é um exame de sangue que pode identificar com precisão as pessoas com propensão à doença antes que os sintomas apareçam. E caiu o alerta, né, Dani? Com certeza, nesse dia que é considerado o Dia Mundial de Combate à Doença, né? E essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde para você e até amanhã. Não se esqueça que daqui a pouco o Kleber Werneck chega com mais informações. Uma ótima tarde e até amanhã.